Olá pessoal, boa tarde. Então, aulinha de história. Hoje a gente vai fazer uma continuação do que a gente estudou na aula passada, ok? Todo mundo correndo aí, pegando a apostila, página 9, tá? De história. O título aí é Ferrovias e Café. As sacas com os grãos de café, depois de saírem das fazendas, eram levadas em lombos de mulas ao porto do Rio de Janeiro para serem exportadas. Com o aumento da produção cafeeira e os lucros que ela trazia, cada vez maiores em consequência da exportação do produto, foi necessário investir em novos meios de transporte para levar as sacas de café das fazendas até os portos. O governo brasileiro e muitos fazendeiros de café investiram na construção de ferrovias para transportar os grãos, especialmente no interior paulista. Com o uso dos trens, o transporte das sacas de café das fazendas até os portos ficou mais ágil aí, gente, mais rápido. O Porto de Santos, localizado no litoral do atual estado de São Paulo, foi modernizado e se tornou o principal porto brasileiro para a realização da exportação do produto. Aí uma foto, né? E na fotografia vemos a estação ferroviária da cidade de Cruzeiro, São Paulo, no fim do século XIX. Por ali passava a estrada de ferro que ligava os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Igual ou diferente? As ferrovias, ou seja, os trilhos de ferro, se espalharam a partir de 1776. E a primeira locomotiva foi inventada no início do século XIX, em 1804, por Richard Trevithick. Eu acredito que seja assim o nome dele, tá? Na Inglaterra. Nesse mesmo século, as ferrovias chegaram ao Brasil e, por meio delas, os deslocamentos entre as cidades e as regiões tornaram-se mais rápidos, passando a interligar, gente, ligar uma cidade a outra, entendeu? Entre as cidades e as regiões tornaram-se mais rápidos, passando a interligar áreas do país que até então não dispunham de rotas significativas de transporte e comunicação. Nesse sentido, as rodovias foram essenciais para o desenvolvimento de várias atividades entre os séculos 19 e 20. E hoje, as ferrovias e os trens no Brasil têm o mesmo papel que tiveram no passado? Seus usos na atualidade são iguais ou diferentes do passado? Gente, é um pouquinho diferente, né? Naquela época, como assim, os carros não andavam muito rápido, era tudo assim, à base de charrete, era mais difícil. Então, por isso que o trem naquela época era muito utilizado. Hoje é um pouquinho menos, né? Tem cidade pequena, na minha cidade lá em São Fidélis, quase nem passa mais trem. Tem os trilhos, mas quase não passa mais trem. Vamos lá, mudando a página aí, página 10, viagem. Como ocorriam as viagens das pessoas que saíam de suas terras de origem para chegar ao Brasil? Vamos conhecer, como exemplo, o caso dos imigrantes japoneses. No começo do século XIX, a viagem do Japão ao Brasil era bastante longa, imagina, hein? Hoje, se formos ao Japão de avião, levaremos aproximadamente 30 horas de viagem. Mas, naquele período, como os imigrantes japoneses vinham para cá em navios, o tempo de viagem era de aproximadamente 60 dias. Gente, isso significa 2 meses. O
tão longa como essa. O navio que saía do Japão passava ao longo do trajeto por lugares como Singapura e África do Sul para conseguir suprimento. Suprimento aí é alimentação, né, gente? Materiais também como combustível, produtos de higiene, tudo isso é necessário para uma viagem longa assim, né? Imagina se acaba a comida no meio do mar. O que a gente faria? A distribuição de comida a bordo era controlada, em geral, marcada por refeições modestas. Modestas assim, aí, gente, significa simples e pequenininha. Imagina, vamos supor, um pouquinho de feijão, um pouquinho de arroz e uma batata. Meia batata. Os espaços para dormir eram coletivos, escuros e apertados. Algumas pessoas, escolhidas como representantes dos grupos, supervisionavam a limpeza, a prática de exercício físico e o ensino das crianças. Para se divertirem, os imigrantes entoavam canções tradicionais do Japão ou que falavam sobre esperanças de trabalho e enriquecimento no Brasil. Eles também realizavam lutas esportivas como judô ou brincadeiras como as gincanas. Gincana, gente, é aquela competição, sabe, esportiva e culturais entre os grupos. Não sei se vocês já participaram de alguma gincana na escola. É muito legal, né? Eu amava quando eu estudava. Vamos lá. Grande parte dos imigrantes japoneses estava acompanhada de sua família na viagem. A ideia dos governos japoneses, dos governos japonês e brasileiro era que essas pessoas fixassem residência no Brasil, de modo que era importante deslocar o núcleo familiar para esse fim. Vale ressaltar que nesse período o Japão enfrentava um problema de superpopulação no país e por isso decidiu encorajar as migrações. Quando eles falam aí núcleo familiar, é levar toda a família, porque vocês imaginem, vem só o pai, fica a mãe e o filho lá no Japão. Difícil, né, gente? Então por isso tinha que vir todo mundo, tá bom? E aí na fotografia ao lado, ó, na fotografia observa-se o navio Kasoto Maru, atracado no porto de Santos, em São Paulo, em 1908. Nesse navio estava o primeiro grupo de imigrantes japoneses que chegou ao Brasil. Ficou curioso? Já imaginou como eram as propagandas para incentivar os imigrantes europeus e asiáticos a se mudarem para o Brasil? Veja os cartazes ao lado, produzidos para isso, para ver mais imagens da época da imigração nos séculos 19 e 20, acesse a página do Museu da Imigração, instituto que abriga vários documentos sobre os imigrantes brasileiros. Aí, ó, embaixo do primeiro cartaz, é um cartaz italiano de 1886, promovendo a imigração de italianos para o Brasil. E o segundo é um cartaz do governo da Alemanha, do fim do século XIX, promovendo a vinda para o Brasil. Veio gente de todas as partes do mundo, né? E agora, chegando aqui na página 11, os imigrantes, quando chegavam ao Brasil, desembarcavam quase sempre no Porto de Santos, no estado de São Paulo. Já bem modernizado e bastante movimentado. De lá, deslocavam-se de trem pelas recém-construídas ferrovias até a cidade de São Paulo, capital do estado, ou para outras cidades que pudessem recebê-los. Até a década de 1870, os imigrantes recém-chegados ao país ficavam hospedados em alojamentos ou casas alugadas pelo governo brasileiro. Depois, eram levadas fazendas do interior do estado de São Paulo ou de outros estados.
famílias de imigrantes ficavam hospedadas nesses locais até serem deslocadas para as cidades de café, onde viveriam e trabalhariam. Além da cidade de São Paulo, outras cidades contavam com hospedarias para receber os imigrantes recém-chegados, como a hospedaria de imigrantes de Campinas, também em São Paulo, e a hospedaria de imigrantes de Juiz de Fora, Minas Gerais. Aí tem uma foto muito bonita, olha, muita gente. Essa fotografia de imigrantes recém-chegados ao Brasil no pátio interno da hospedaria dos imigrantes em 1910. Legal, né? Vamos virar a nossa página aí, pessoal? Virando a nossa página, a página 12. Imigração em números. E nós estamos vendo uma tabela aí embaixo, né? A mesma coisa que a gente está estudando em matemática. Então, as primeiras experiências de trabalho entre os imigrantes e os fazendeiros no Brasil, datadas no período entre 1840 a 1870, foram caracterizadas pelo sistema de parceria, ou seja, um tipo de contrato de trabalho em que os imigrantes eram obrigados a pagar aos fazendeiros as despesas da viagem e os custos das hospedarias. Precisavam também pagar pelos instrumentos de trabalho e pelos mantimentos necessários para o consumo. Gente, uma pausazinha aí pra gente falar sobre isso. Olha só, uma maldade isso aí, né? Quem estava precisando dos empregados? Os fazendeiros. Quem também estava interessado que os imigrantes viessem para cá? O Brasil. Os governantes, né? Então, quer dizer, eles vinham, tadinhos, já sofridos lá do país dele, que estavam acontecendo geralmente alguma coisa, chegavam aqui, era quase que um trabalho escravo também, porque eles tinham que pagar para o fazendeiro que estava contratando a viagem, que não era uma viagem barata, tinham que pagar a hospedaria, o tempinho que eles ficavam lá, eles tinham que pagar depois que eles estavam lá na fazenda a comida. Então vocês imaginem o que sobrava para esse povo? Praticamente nada, né? Era quase que o mesmo serviço escravo dos africanos lá quando vinham para o Brasil. Triste isso, mas vamos lá. A Valquíria vai se encontrar aqui agora. Me perdi. Ó, vou continuar daqui, ó. Precisavam também pagar pelos instrumentos de trabalho e pelos mantimentos necessários para consumo. Esse sistema tinha influência direta do trabalho escravo ainda vigente no país. Ao longo do tempo, esses tipos de contrato passaram por alterações, pois esse sistema não era atrativo para novos imigrantes. Após 1870, esse sistema acabou fracassando. Claro, né, pessoal? A partir de 1870, a imigração passou a ser oficialmente organizada pelo governo, que garantia aos imigrantes o pagamento das despesas de viagem, a acomodação e o recebimento de salário, certíssimo. Com isso, o número de imigrantes que chegava ao Brasil todos os anos aumentou. Observe o quadro a seguir, ó. O título: Entrada de imigrantes no Brasil entre 1850 e 1889. O período: 1850 a 1859. O número de imigrantes foi de 108.045. Agora, no período de 1860 a 1869, o número de imigrantes foi de 106.187. No período de 1870 a 1879, o número de imigrantes, meu Deus, pasmem, foi de 203.961. E de 1880 a 1889 foi de 400
uma gravura e ela tá em cima da parte que eu teria que ler. Os historiadores, aí depois não dá para ler mais, aí tá escrito assim, do governo porque a gravura tá em cima. Então, mas na imagem aí, observa-se uma página do passaporte de imigrantes do Japão que chegaram ao Brasil em 1921. Só mais uma coisinha. Tem esse passaporte parecido do meu avô, que veio da Itália, lá em São Fidélis até hoje, viu? É uma relíquia de família. Pois é, ó, vou dar uma pausa no vídeo, daqui a pouquinho a gente volta com a continuação da página 13, tá?